Olá, meu nome é Douglas, eu sou estudante do nono semestre de Psicologia do DF e estou desenvolvendo essa pesquisa para o projeto de bolsa de iniciação científica como voluntário, que tem como tema ações de saúde mental e apoio psicossocial na pandemia de Covid-19. Bem, a gente já sabe que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, decretou estado de pandemia desse novo vírus em março de 2020. E desde então temos visto o impacto que isso teve na saúde das pessoas em geral. A gente tem evidenciado muito mais o aspecto físico, mas é importante ressaltar também os impactos psicossociais que isso teve nas pessoas. Nesse sentido, observa-se um aumento, de quadros de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo, e muitos autores até avaliam que depois dessa pandemia, muitas pessoas possam sofrer com transtorno de estresse pós-traumático. Nessa perspectiva, os serviços de saúde mental e apoio psicossocial são muito importantes para oferecer suporte e auxílio a essas pessoas, prevenir quadros mais graves. E também a gente tem que avaliar como a pandemia está impactando no funcionamento desses serviços. Por isso, essa pesquisa tem como objetivo investigar a prática e desempenho desse serviço nesse estado pandêmico. Acredita-se que essa pesquisa possa ajudar, na prática científica, justamente funcionando como um parâmetro para situações emergenciais futuras, para que a gente possa melhorar mais o sistema, os serviços, enfrentar melhor os desafios esperados e também entender a diferença entre aquilo que está sendo prescrito e o que está sendo realizado na prática. Quanto ao método, é importante ressaltar que essa pesquisa ela foi dividida em 3 etapas, sendo que só a primeira etapa ela foi concluída e parcialmente ainda. Nessa primeira etapa, foi efetuada uma pesquisa documental e bibliográfica para mapear os serviços do Distrito Federal. Como há muitos serviços que podem oferecer saúde mental e apoio psicossocial, preferiu-se filtrar para a rede de atenção psicossocial, que engloba os maiores serviços de saúde mental na área pública, e os serviços privados de atendimento. Nesse mapeamento só foi concluída a parte da rede de atenção psicossocial, e nesse sentido foi elaborada uma tabela que traz os maiores detalhes desses serviços, como o tipo de modalidade que foi utilizada, as adaptações. Numa segunda etapa, será efetuada ainda, uma entrevista semi-estruturada com um psicólogo do DF, para tentar entender como está sendo essa prática, os desafios enfrentados. E a partir daí, a gente pretende pegar esses dados para construir um survey, um questionário, para aplicar em mais de 250 psicólogos do DF, para tentar entender se a generalização dos dados observados na entrevista. Depois será feita outra entrevista semi-estruturada, dessa vez com um funcionário da RAPS. A gente pretende fazer uma análise de conteúdo com essas informações colhidas nessa segunda entrevista. Em relação aos resultados, depois desse mapeamento inicial realizado com a pesquisa documental, verificou-se a abrangência de alguns serviços em especial, principalmente os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, que oferecem ajuda a pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e também decorrente do uso de álcool e outras drogas. Em relação à localidade, os documentos trazem um consenso de que os serviços estão descentralizados e estão sendo oferecidos em todo o DF. E apenas alguns documentos específicos trazem serviços específicos de algumas regiões, como Sobradinho e Brasília. Em relação ao tipo de modalidade, a gente vê ainda a abrangência do presencial, E é importante pensar que, como é a RAPS e o público da RAPS, é justamente pessoas mais vulneráveis, pode-se supor que essas pessoas elas não têm acesso à conexão de internet, a equipamento tecnológico adequado, por isso o presencial ainda está sendo muito utilizado. Em relação às demandas mais assistidas, a gente observa aqui de uma forma uniforme demandas relacionadas a transtornos mentais em geral, ao uso de álcool e outras drogas, à vulnerabilidade, e violência. E em relação à adaptação mais observada, a gente observa aqui, grande massivamente, a não prioridade ou a suspensão de atividades presenciais. A gente observa, então, que há uma grande abrangência dos serviços no DF, e que a RAPS está obedecendo à política do Ministério da Saúde do não fechamento dos serviços, pelo menos em sua maioria, que há muitas políticas voltadas ao público vulnerável. Há um trabalho junto com a rede de saúde, através de encaminhamento e tal. E concluindo, é importante também fazer hipóteses em relação à queda da procura e aumento da demanda, que vem acontecendo, em relação ao impacto nos profissionais, que é um dos objetivos também visados pela essa pesquisa no futuro. Também que há outros serviços além, da RAPS,
de ordem civil e universitária, né?